Vamos ler, com a ajuda de Deus, sua santa palavra aos Romanos, capítulo 12. Epístola do apóstolo Paulo aos Romanos, capítulo 12. Glória a Jesus. Rogo-vos, pois, irmãos, pela compaixão de Deus, que apresenteis os vossos corpos em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. E não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Porque pela graça que me é dada, digo a cada um dentre vós que não saiba mais do que convém saber, mas que saiba com temperança, conforme a medida da fé que Deus repartiu a cada um. Porque assim como em um corpo temos muitos membros, e nem todos os membros têm a mesma operação, assim nós, que somos muitos, somos um só corpo em Cristo, mas individualmente somos membros um dos outros. De modo que, tendo diferentes dons, segundo a graça que nos é dada, se é profecia, seja ela segundo a medida da fé. Se é ministério, seja em ministrar. Se é ensinar, haja dedicação ao ensino. Ou o que exorta, use esse dom em exortar. O que reparte, faça-o com liberalidade. O que preside, com cuidado. O que exercita misericórdia com alegria. O amor não seja fingido, aborrecei o mal e apegai-vos ao bem. Amai-vos cordialmente uns aos outros com amor fraternal, preferindo-vos em honra uns aos outros. Não sejais vagarosos no cuidado, sede fervorosos no Espírito, servindo ao Senhor. Alegrai-vos na esperança, sede pacientes na tribulação, perseverai na oração. Comunicai com os santos nas suas necessidades, segui a hospitalidade. Abençoai aos que vos perseguem, abençoai e não amaldiçoeis. Alegrai-vos com os que se alegram e chorai com os que choram. Sede unânimes entre vós. Não ambicioneis coisas altas, mas acomodai-vos às humildes. Não sejais sábios em vós mesmos. A ninguém torneis mal por mal. Procurai as coisas honestas perante todos os homens. Se for possível, quanto estiver em vós, tende paz com todos os homens. Não vos vingueis a vós mesmos, amados, mas dai lugar à ira, porque está escrito: minha é a vingança, eu recompensarei, diz o Senhor. Portanto, se o teu inimigo tiver fome, dá-lhe de comer. Se tiver sede, dá-lhe de beber.
porque fazendo isso amontoarás brasas de fogo sobre a sua cabeça. Não te deixes vencer do mal, mas vence o mal com o bem. Amém. Mandade, se todos nós que lemos, acompanhamos, ouvimos esta carta que o apóstolo Paulo escreveu aos irmãos de Roma, aos romanos, se nós observamos bem todo este relato, este ensino, por certo, não precisaria mais de nada para a nossa salvação. É bem claro, bem objetivo, mostrando para todos nós a nossa maneira de viver, a nossa conduta, o nosso comportamento, nossa maneira de estar diante do nosso Deus, andando neste conselho, nestes ensinamentos, com firmeza, com certeza, obedecendo, teremos entrada na glória de Deus. Então, a palavra de Deus para nós sempre nos ensina, sempre nos ajuda, sempre nos favorece e dá para nós a condição para a nossa santidade diante de Deus. Não tem outro caminho, não tem outra maneira, mas para nós continuarmos firmes nessa fé, a nossa, que diz aqui, consagração a Deus, é uma coisa só, é obedecer a santa palavra de Deus. Não procurar mais nada, nem à direita, nem à esquerda, não algum livro, alguma coisa especial, não. Aqui está o conselho, aqui está a palavra, aqui está o nosso caminho, a nossa orientação. Obedecemos, pronto, preparados para a vida eterna. Deus criou o homem, Adão e Eva, viviam ali no paraíso, teriam uma vida eterna, tinham toda a liberdade. Só uma coisa foi pedido: do fruto desta árvore você não deve comer, o resto está tudo tranquilo, vive aí. Pois eles foram fazer exatamente uma coisa que não precisava fazer. O resto tudo livre, 99% tudo ok, mas isso aqui não. Pois o homem e a mulher foram lá e fizeram exatamente aquilo que não devia, então foram expulsos do paraíso. E nós temos aqui, irmãos, a palavra, o conselho, ficamos nisso, não precisa mais nada, salvação garantida para nós. Então, não precisa, irmão, irmã, ir atrás, à direita, da esquerda, lá, acolá. Não, congrega, ora, busca, lê a palavra, vê o conselho, anda dessa maneira que Deus tem ensinado. Basta só isso para a tua entrada, a nossa entrada na glória de Deus. Não precisa inventar nada. O que o homem precisa para a salvação está aqui na palavra de Deus. Está aqui nesse conselho que Deus deu ao apóstolo Paulo, aos romanos. Façam assim, obedeçam assim. Está escrito, pronto. Não precisa mais nada. Então aqui é a palavra para nós. Consagração a Deus. Ter humildade. Fidelidade no uso dos dons e ter em nós o amor, o fervor, a humildade e a beneficência. Essas virtudes que está escrito, entrando no nosso coração, comandando a nossa vida, estamos garantidos para a vida eterna.
Aqui. Rogo-vos, pois, ele rogava, irmãos, pela compaixão de Deus, apresentei os vossos corpos em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. É aqui. O sacrifício vivo, quer dizer, a obediência à palavra de Deus, que traz para nós a santidade, que agrada a Deus e que nos faz caminhar firme nesta jornada. E ele completava então, e não vos conformeis com este mundo. Não, aqui é o vosso caminho, isto aqui, uma vida santa e pura diante de Deus, e não se conforme, não olhem para o mundo, para o costume que há no mundo, o erro, o pecado, a maldade, o engano, a mentira, tudo que está aí, o adversário ali, usando-se de muitos, fazendo coisas, jogando um contra o outro, família contra família. Isso aqui não pertence para nós. Esse povo é diferente, esse povo é especial diante de Deus. Então não vos conformeis com esse mundo, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento, para que experimentei qual seja boa, agradável e perfeita vontade de Deus. E a vontade de Deus, irmão, irmã, na tua vida, qual foi? Foi a misericórdia de Deus que Ele trouxe na tua vida, te tirou do mundo, te chamou para esta graça, escreveu o teu nome no livro da vida, tem te ajudado até aqui, embora nós cometemos falhas, erros, mas o Senhor tem tido piedade, nos tem ajudado, nos tem perdoado, nos tem conservado de pé, continuará nos conservando, e no fim da nossa jornada, a entrada na glória de Deus. Não tem mais novidade, não tem mais o que buscar mais, é isso aqui, é um caminho tranquilo, reto, sincero, puro diante de Deus. Não precisa, irmão e irmã, buscar aí à direita, à esquerda, alguma coisa nova. A palavra está aqui, 2000 anos quase escrita. Precisa coisa nova? Precisa novidade? Não, é só ficar aqui pronto. Os anos vão passando, os dias vão passando, vamos ficando de mais idade. O servo de Deus lá do Paraná, Moristide, 91 anos de idade, o Senhor levou, dormiu com o Senhor. Aquele irmão Rodrigo lá do setor Pinheiros, 45 anos de idade, teve um infarto fulminante, o Senhor levou, os dois dormem com o Senhor. Mas naquele dia, vida eterna no céu. Para quem? Para quem, na sua pureza e simplicidade, obedecem à palavra de Deus. Este ensino, esta cartilha para nós, não precisa mais nada. Então aqui, ele falava, ensinava, daqueles que trabalham na obra, dos dons que Deus dá, porque a obra vem, está aí, ela vai crescendo. E Deus tem derramado os seus dons na igreja para o nosso aperfeiçoamento, para a nossa santidade, para a nossa orientação, para mostrar o caminho, para nos dar condição de fugir do pecado, do mal. Então Ele repartiu para nós os dons do céu e colocou todos nós para trabalhar na obra de Deus. Então aqui ele falava, se é o dom de profecia, segundo a medida da fé, se é ministério, seja em ministrar,
Se é ensinar, dedicação no ensino. Se é exortar, exorta. Que deve repartir, faça com liberalidade. O que preside, com cuidado. O que exercita misericórdia com alegria. Enfim, cada um, onde Deus colocou nesta obra para trabalhar com o dom, trabalhe com o dom que Deus te deu, e no fim serás aprovado por Deus. Não é só o ministério que tem dom, nós não temos. Todo o povo tem responsabilidade na obra de Deus. Primeiro a pureza, a santidade, a virtude, o bom testemunho, oração. Não precisa ter o dom de ajoelhar e orar, não. O nosso dever é orar, clamar, pedir, Senhor, tenha piedade. Preciso de orar porque eu preciso de Deus na minha vida. Quem é que não precisa da ajuda, da misericórdia de Deus, de alguma coisa na sua dificuldade, aflição, luta, prova? Precisamos. Vamos orar, Senhor, tem piedade de mim. Senhor Jesus ensinou a oração lá em São Mateus, capítulo 6. Pai nosso que estás no céu, vai ao Deus, tenha piedade, louva a Deus, glorifica a Deus e depois faz o seu pedido, a sua necessidade. Senhor Jesus ensinou, nós aprendemos, oramos e o Senhor nos atende. E Ele está sempre pronto para ouvir a nossa oração. Tem alguém que pensa, não, eu não vou incomodar Deus, eu orando uma vez por dia, tá bom. Não, ora mais vezes. Mas na tua oração, antes de pedir, louve o teu Deus, glorifica o teu Deus, agradeço o teu Deus todo dia, de manhã, de tarde, de noite, agradeço o teu Deus pela bondade e misericórdia em favor da tua alma. Ele vai se alegrar e faça o teu pedido e Ele te atenderá. Então, aqui falava diversas coisas, mas todo o povo tem. O pai, a mãe, tem os filhos, tem os netos, orar por ele, ajudar, aconselhar, mostrar o caminho, mostrar a graça, mostrar os deveres, mostrar a verdade. Tudo isso, ouvimos a palavra, mas quem está na graça a tempo, tem lá filhos e netos, deve chamar a família, ajudar, conservar, ensinar, mostrar o caminho. É o dom que Deus te deu, cumpra e Deus te abençoará. Não, a palavra vem, ou vai na reunião da mocidade, ou vai no culto da mocidade, ou vai na reunião de conselho para a mocidade, ou vai na reunião de jovens menores, lá eles aprendem. Lá aprende também, mas na tua casa ensina a palavra de Deus. Ensina a verdade, ensina o que é reto, ensina a justiça, ensina o bom caminho, e teus filhos, teus netos crescerão dentro da palavra da doutrina, do bom ensinamento, para ser um homem perfeito diante de Deus. Quanto que aprendemos. Quando minha mãe nasceu, meus avós já eram crentes, 1914. Então nós aprendemos aqui dos pais, da família, servir a Deus, orar a Deus, honrar a Deus, respeitar o Senhor, ter o temor, a reverência ao nosso Deus e honrar o nosso Deus como Ele merece a honra, não com brincadeira, coisinhas, não, isso aqui é particular, a mocidade às vezes brinca, mas quando se trata das coisas de Deus, honrar o nosso Deus. Eu lembro, a palavra vem em vários assuntos, na verdade, eu lembro, viajava muito com o irmão Jorge Cury, que foi ancião aqui do Brás, eu dirigindo, ele do lado aqui, com um chapéuzinho que ele usava, e começamos a conversar.
Quando o assunto era da obra de Deus, falar em Deus, algum testemunho, ele imediatamente tirava o chapéu. Tirava o chapéu de honra, de respeito, estava falando das coisas de Deus. Não, essa reverência tem que estar no nosso meio. Quando se fala do nome de Deus, do Salvador, nosso Senhor, temos que ter honra, reverência e respeito. Não falar das coisas dele de qualquer maneira. Não, é o Criador, nosso Deus, Criador de todas as coisas. Onde ele, quando falamos dele, de Deus nosso Pai, do Senhor Jesus, devemos ter essa reverência a ele, o respeito. E não de qualquer maneira. O irmão Jorge tirava o chapéu, punha ali, falava, contava da Escritura. Quando terminava o assunto, ele punha o chapéu de novo. Isso é ensino para todos nós. Nosso Deus, seu Filho Jesus Cristo, merece de nós toda a honra, todo o louvor e toda a glória. Honremos o nosso Deus e dele seremos abençoados. Então aqui ele falava então, do amor não seja fingido, um amor puro, sincero, que tem que fazer parte da nossa vida. Não um amor ali, não, um amor puro e sincero. Meu irmão, minha irmã, eu te amo, ali vive junto. E se tem alguma coisa diferente, conversa, ajusta, acerta, mas diante de Deus tem que ter um amor puro entre nós. Ali fala, segundo Pedro, capítulo 3, fala de um casal. O casal deve viver unidos, viver juntos em paz, em comunhão, porque se vocês não viverem desta maneira, tem o perigo de as vossas orações não chegar no céu. Está escrito na palavra. Então o assunto é, nossa firmeza com Deus é de responsabilidade, é sério. Viverem juntos, unidos, na paz, na comunhão, para que a nossa oração alcance o céu e de lá Deus possa nos abençoar. É a palavra que vem, então ele fala, amai-vos cordialmente uns aos outros com amor fraternal, preferindo-se em honra uns aos outros. Não sejais vagarosos no cuidado, sede fervoroso no Espírito, servindo ao Senhor. Fervoroso quer dizer servir o Senhor com alegria, com fervor, com comunhão, glorificando a Deus. Irmão, irmã, o Senhor pede para nós, glorifique mais e honre mais o teu Deus. Dê glória a Ele, porque Ele merece toda a honra e glória da nossa boca, do nosso agradecimento pela sua bondade e pela sua misericórdia. Passa dia, semana, mês, e não damos glória ao meu Deus, aquele que me tirou do mundo do pecado, me oferece a vida eterna no céu. Eu tenho que agradecer o dia e noite, e durante a semana eu não dou glória ao meu Deus. Irmão, irmã, vem a palavra, dá glória ao teu Deus, glorifica o teu Deus que Ele merece, e nessa glorificação Deus te abençoará. Alegrai-vos na esperança, sede pacientes na tribulação, perseverai em oração. Então aqui o apóstolo, escrevendo aos romanos, é para nós, aqui mostrando o caminho, a orientação, caminho, o segredo. Por esse caminho
vai encontrar a salvação, nesta orientação, desta maneira. Alegrai-vos na esperança da salvação. Sede pacientes na tribulação, irmão, irmã, na tua tribulação, que nós estamos passando, a palavra vem, tenha paciência, o Senhor já ouviu a tua oração, paciência, na hora certa o Senhor chegará. Tivemos que passar mais um tempo, Ele te ajudará, mas tenha paciência. Não perca a tua paciência. Perdendo a paciência, podemos ali tomar decisões erradas, que não convém, que não é boa, mas a palavra vem. Irmão, irmã, receba nesta manhã um pouquinho mais de paciência. Aguenta a pancada, aguenta a prova, aguenta a luta e Deus te recompensará. Mas não aguento mais, a palavra vem, Senhor te ajudará. Bom, João Finotti, ancião, ordenado em 1918. O Senhor levou ele em 1966. Às vezes ele falava, às vezes temos que engolir uma laranja inteira. Mas, irmão Finotti, não dá para engolir uma laranja inteira. Ele falava, dá, você vai ver que dá. Para a paz, para a misericórdia, para a salvação, para ajudar o teu irmão. Engole a laranja inteira que vai dar. E vai dar tudo certo. Alguém está ouvindo esta palavra. Senhor, eu não aguento mais, não dá para engolir isso aqui. O Senhor te fala, engole. O Senhor vai te ajudar. Pela tua postura, pela tua maneira de resolver o assunto, o Senhor te abençoará. Muitos dirão, esse irmão, esta irmã é um exemplo. Passou por isso, mas ficou firme, ficou fiel, não ali extrapolou em nada, aguentou firme, e Deus te abençoará, e Deus te colocará num grau maior para ensinar aqueles que precisam aprender as coisas de Deus. Então aqui, seres pacientes na tribulação, e aqui ele ensinava o que nós falamos antes, perseverai na oração. Vai ao Senhor. Agora eu vou ligar, agora eu vou resolver, agora eu vou lá e o Senhor te fala onde deves ir. Vai lá no teu quarto e faça uma oração. Ora ao Senhor e pede para o Senhor tomar conta. Por isso aqui fala sobre esse teu irmão. Não vos vigueis a vós mesmos, se teu inimigo tiver fome, dá-lhe de comer. Se tiver sede, dá-lhe de beber, porque fazendo isso amontoarás brasas de fogo sobre a tua cabeça. Então, não faltará nunca na tua cabeça o conselho e a palavra de Deus, pela tua boa postura diante de Deus. É um homem, é uma mulher, é um servo, uma serva de Deus que serve ao Senhor. E da sua boca só saem bons conselhos, boas atitudes, boas decisões. Então, quem está em volta de ti, teus filhos, netos vão ver, meu pai, meu avô, meu bisavô, é um servo de Deus. Nunca vi ele falar alguma coisa contra, mas sempre o bom conselho, que o bom conselho esteja sempre na nossa boca. Então aqui, abençoai o que vos perseguem, está aqui, olha. Abençoai os que vos perseguem, abençoai e não amaldiçoeis. Mas me fez tudo isso? Pois é, te fez tudo isso, vai lá e abençoa. Mostra para ele quem mora no teu coração. Que Espírito trabalha na tua mente. Mostra para o mundo aquilo que está na tua mente e no teu coração, que é a presença de Deus.
Eu vou falar o que ele merece ouvir. Senhor te fala, fale aquilo que está na palavra de Deus. E a tua palavra, com entendimento, com sabedoria, aplacará todo o mal, aplacará a força do adversário, aplacará a força do inimigo, e o inimigo que o irmão e a irmã enxerga hoje como um gigante, vai ficar como uma formiguinha, e o irmão e a irmã estará de pé diante de Deus. É a palavra que vem, irmãos. Então, a ninguém torneis mal por mal, procurai as coisas honestas perante todos os homens. Então, aqui, Irmandade, quanto ensinamento, quanto conselho para nós que vamos gravar no nosso coração. É o nosso aprendizado, é a nossa maneira de servir, de trabalhar na obra de Deus, e o Senhor vai nos abençoando. Irmão, irmã, a palavra vem e encerra desta maneira. O Senhor sempre te ajudou e sempre te ajudará. Te ajudará. Mas Ele quer e fala conosco nessa manhã com bastante carinho. Sem grito, sem nada, com bastante carinho, como um pai e uma mãe chama o filho ali, fala ali, quietinho, mansinho, olha, faz isso. O Senhor nos fala, obedeça a minha palavra. Leva amor, leva caridade, leva perdão, leva misericórdia. E o teu nome nunca será riscado do livro da vida, mas a tua entrada no céu estará garantida. É a palavra, é o conselho. Deus seja louvado. Amém. Juntos na comunhão vamos agradecer a Deus. Aleluia. Glória a Jesus. Aleluia. Santo é o teu nome, Senhor. Glória a Jesus. Aleluia. Glória, glória a Jesus. Santo Senhor. Nosso eterno Deus e Pai celestial, em nome de Jesus Cristo, teu amado Filho, voltamos a nos ajoelhar na tua presença, agora para te dar graça, Senhor, por esta manhã maravilhosa, a qual tu deste a graça, Senhor, de dirigirmos os nossos passos à tua casa. E aqui reunidos, Senhor, numa santa comunhão, sentimos entre nós a tua presença. Te damos graças, Senhor, pela boa presidência que deste ao teu servo, pelos hinos que cantamos, Senhor, pela oração elevada a ti, Pai eterno, onde sentimos o teu passear aqui entre nós, Pai eterno. Te damos graças pelos conselhos que tu deste, Senhor, para a nossa querida irmandade, Senhor, onde fomos instruídos a orar mais, a te buscar mais e a ler também as Escrituras, Senhor, onde há, Senhor, um tesouro escondido, Pai eterno, e temos a certeza que tu nos revelará onde buscar este tesouro, e seremos abençoados e fortalecidos nesta graça, Senhor, nos aproximando de ti. Te damos graças maiormente, Senhor, pela revelação da tua palavra, onde tu tens falado conosco de uma maneira tão sublime, Senhor. Tens visitado os nossos corações, Senhor, e aqui agora, nesta oração de agradecimento, nós te rogamos, Senhor, ajuda-nos a nos limpar daquilo que não te louva, nos dá graça, Senhor, de te buscar mais, de nos aproximarmos mais de ti, Senhor, derramando sobre nós as tuas virtudes,
virtudes, Senhor. Humildemente nós te pedimos agora, quantas fraquezas que muitas das vezes nos queremos ser limpos, Senhor, e não conseguimos. Muitas das vezes queremos fazer a tua vontade, mas alguma falha, alguma fraqueza nossa nos impede de te servir e de te buscar mais. Mas agora nesta oração nós te rogamos, Senhor, troca a nossa fraqueza por algum dom do céu, Senhor. Derrama sobre a tua igreja as tuas virtudes, os teus dons contidos na tua palavra, Senhor. Troca aquilo que não te louva em nós por aquilo que vai nos fazer aproximar de ti, Senhor. Enriquece-nos das virtudes celestiais e dos teus dons, Senhor, para que todos nós possamos firmar os nossos pés nesta graça maravilhosa. Guarda-nos, Senhor, a todos para o dia da vinda do teu Filho Jesus Cristo. Pedimos e agradecemos em nome de Jesus Cristo, teu amado Filho, que é bendito e eterno. Amém. Glória a Jesus. Aleluia. 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 Glória a Jesus. Aleluia. Deus seja sempre louvado. Chamemos um hino. 270, 270. Glória a Jesus.
Que a paz de Deus, a comunhão do Espírito Santo e o conselho da sua palavra permaneçam em nossos corações. Amém.